Em meio à mobilização, gente, falamos agora há pouco, voltando aos assuntos de Brasília, em torno do fim da escala 6 por 1, a FGV Ibre e o IPEA divulgaram um estudo que mostra que reduzir a jornada de trabalho de 40 para 36 horas semanais pode encolher o PIB em mais de 6%. Essa pesquisa leva em conta especificamente o trabalho como fator de produção. Então, essa simulação negativa não seria uniforme. Na verdade, tem uma diferença significativa entre os setores. As perdas mais severas aconteceriam em áreas que hoje operam com jornadas de trabalho elevadas e que, assim, teriam um maior custo de adaptação. Para a gente ter uma ideia, o setor de transporte, que você está vendo aí na tela, é o mais vulnerável, tá? Com uma perda estimada em 14,2%. Hoje, a jornada média dessa categoria é de 42 horas e na indústria extrativa o recuo seria de 12,6%. Já no comércio, que teria uma jornada de 41 horas semanais, a queda seria de 12,2%. Em contraponto, o setor de administração pública, por exemplo, teria um impacto menor de 1,7%, uma vez que opera com uma jornada média de 36 horas semanais. Vale lembrar que essa suposta perda de 6,2% no produto interno bruto aconteceria, segundo a pesquisa, caso as medidas de redução de trabalho fossem adotadas de maneira imediata, em regras de transição ou ainda instrumentos para diminuição do impacto no mercado de trabalho. Vamos falar mais sobre essa pesquisa, ampliar aqui o olhar sobre esse assunto? Hoje conversamos com o economista e pesquisador da FGV Ibre, o Fernando de Holanda Barbosa. Fernando, bem-vindo aqui ao Radar. Obrigada pela sua presença no SBT News. Quais são os principais efeitos que o Roberta, fim... boa tarde. Boa tarde. Quais são os principais efeitos que o fim da escala 6 por 1 trariam para a produção, para salários, para custos, de acordo com essa análise completa que vocês fizeram? Isso, só uma correçãozinha, esse estudo é só da FGV Ibre, o IPEA não participa, o IPEA tem outro estudo sobre isso, né? Como é que foi feito o nosso estudo, Roberta? O que a gente fez foi avaliar a jornada média de trabalho dos diferentes setores da economia e observar aqueles setores que seriam mais afetados pela redução, né? E a gente utilizou o quê? Né? A jornada média obtida com dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional para Amostra do Domicílio Contínuo do IBGE, e a gente comparou isso com potencial redução, que naquela época que a gente fez o estudo, se falava de reduzir a jornada total de trabalho para 36 horas. Então, a gente utiliza a mesma produtividade hora do trabalhador e reduz o tempo que ele trabalha. O que isso faz? Isso faz com que haja uma redução na produtividade do trabalhador ao longo do tempo, não porque ele seja menos produtivo, mas porque ele está trabalhando menos horas. E, obviamente, os setores que serão mais afetados serão aqueles que são intensivos em mão de obra e que possuem a maior carga de jornada de trabalho. Um setor que já está, por exemplo, com uma jornada de 40 horas média, e você comparar com o que tem 44, o setor com 44 horas vai sofrer mais. Então, naqueles números que você mostrou ali dos setores que serão mais afetados, são aqueles que costumam ter uma hora de trabalho mais próxima do limite de 44 horas. Essa é a ideia do estudo. Obviamente, o argumento que a gente ouve muito é que ganhos de produtividade vão compensar isso. É muito difícil você imaginar, pelo nosso histórico recente de baixo crescimento da produtividade nos diversos setores, que uma redução tão drástica da jornada de trabalho vai ser compensada com ganho de produtividade de um ano para o outro. Era exatamente esse ponto que eu queria abordar com você. As centrais sindicais vêm afirmando que esses estudos sobre a queda do PIB, com o fim da escala, não devem alarmar a sociedade, porque investir no aumento da produtividade resolveria a questão. Então, na visão de vocês, pelo histórico do Brasil, essa compensação não aconteceria. Só para você ter uma ideia, de 1980 para cá, o crescimento médio da produtividade do trabalho no Brasil, produtividade de hora, foi cerca de 0,5% ao ano. E se você reduzir a jornada máxima de 44 para 36, chega uma redução da jornada na casa dos 18%. Ou seja, se você a vida inteira teve um crescimento médio de 0,5% ao ano, é muito irreal você pensar que você de um ano para o outro vai ter 18% de crescimento da produtividade para compensar aquela perda. Veja bem, o que a gente está apontando aqui são possíveis custos da redução da jornada. Obviamente, é uma decisão da sociedade, via Congresso Nacional, se a gente quer ou não reduzir a carga de trabalho.
e a gente sempre reporta isso no estudo, que ao longo dos últimos anos, né, desde a década de 80, está tendo uma redução gradual da carga da jornada de trabalho no Brasil. Em média, hoje em dia, ela está mais próxima das 40 horas do que das 44, mas de forma gradual. E, obviamente, isso envolve os agentes negociando e reduzindo a jornada ao longo do tempo. Quando você faz uma mudança por lei via obrigatória, a margem para ajuste ou a margem para negociação ela desaparece, e aí sim esses efeitos negativos tendem a aparecer na economia. Yander Porcela, nosso analista em Brasília, tem uma pergunta para o senhor também. Chega mais, Yander. Professor, eu queria saber se, por exemplo, nessa proposta, projeto, seja o que for, que está sendo discutido, né, tem vários formatos agora no Congresso para esse fim da escala 6x1, essa redução de jornada, se houver algum tipo de transição para essa nova jornada, pode reduzir esse impacto no PIB? Vocês têm algum cálculo, alguma noção de como teria que ser também um tipo de transição caso ocorra de fato a redução da jornada? Yander, boa pergunta. Esse nosso estudo ele supõe uma. Ó, prova a lei hoje, amanhã já ninguém trabalha 44 horas, o máximo é 36 e você não tem nenhum tempo de ajuste. Obviamente, à medida que a jornada, né, já tem proposta para que a jornada não caia para 36, como a gente fez no estudo, e fique em 40. Já tem propostas que seja 40 de forma gradual. À medida que você amenizar essa aproximação das 36 horas, o impacto tende a ser menor. E, obviamente, pensa num setor que tem uma média de carga horária semanal de 40 horas. Se você reduzir ela para 40 horas, o impacto vai ser muito pequeno. Mesmo assim, vai existir. Por quê? Porque a média de 40 horas quer dizer que tem algumas empresas que atuam com mais de 40 e outras com menos de 40, né? Então, na média, estar em 40 também não significa que não vai ter efeito nenhum. E a título de comparação, né, a última vez que a gente teve essa redução da jornada de trabalho no Brasil foi na década de 80, a jornada era de 48 horas e passou para 44. A década de 80, que é conhecida como a década perdida, ela teve um fato estilizado que é muito estranho, que é a queda da produtividade por trabalhador entre 1980 e o começo da década de 90, né? E como é que a gente explica isso? Eu tenho um artigo que avaliou esse fato no passado, e uma parte importante da análise desse assunto é que aquela redução da jornada de trabalho ela teve um impacto negativo na produtividade. Porque é difícil a gente imaginar que eu, daqui a 10 anos, ou qualquer trabalhador brasileiro, com avanço tecnológico, vou produzir menos bens hoje e daqui a 10 anos do que hoje. O que aconteceu naquele período foi que, apesar do ganho de produtividade, a redução da jornada de 48 para 44 horas, alguma coisa também próxima dos 9%, né, o ganho de produtividade por hora que eu tive no período não foi suficiente para compensar aquele menor período de trabalho. Então, a preocupação do trabalho é relatar, olha, existem esses possíveis efeitos negativos, e eu acho que é importante na discussão de uma pauta como essa, a gente saber que, infelizmente, não são só bônus, existem ônus também, e se a gente tomar essa decisão por reduzir a jornada, é bom estar informado que alguma coisa pode acontecer fora do padrão de sua benesse. Professor, para o trabalhador informal, quais seriam os impactos, o senhor acredita? Olha, a carga do trabalhador informal hoje em dia ela é mais baixa do que do trabalhador formal, tá? Então, em tese, seria menor. Existem trabalhos no passado que observavam que uma parte, o mercado informal de trabalho, o maior perdedor era o governo. Em geral, os trabalhadores informais eles tinham alguns direitos dos trabalhadores formais que eram respeitados justamente para não provocar uma judicialização. Então, eu acredito que o setor informal, se houver caso ocorra essa redução de jornada para 36 horas, ele também vai se adaptar, obviamente lembrando que essa parte do empregado sem carteira. O trabalhador por conta própria, esse vai continuar trabalhando as horas que ele julgue necessário para formar a sua renda. Tá certo. Professor Fernando de Holanda, muito obrigada por compartilhar mais dados sobre essa pesquisa com a gente, sobre esse levantamento importante para a gente
conversar um pouco mais sobre essas discussões muito relevantes que estão acontecendo agora no nosso país, com impacto político, né, de discutir o fim da jornada 6x1. Obrigada, até uma próxima, bom trabalho para vocês. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Roberta.